Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Não existe Deus e mais Jesus. Existe um Deus e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. E quem é Caco Felipe? Caco Felipe é o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa geração. Caco Felipe é o servo de Jesus Cristo. Ele é o enviado de Jesus Cristo. Ele é o escravo de Jesus Cristo. E hoje ninguém pode ser salvo a não ser que reconheça a Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou para o nosso tempo. E a vida eterna consiste em reconhecer a Deus e aquele que Deus enviou. Agora, quando o senhor Marcos fala sobre a luz do mundo, Jesus disse em João 9,5, senhor Marcos, que ele seria a luz do mundo somente enquanto ele estivesse no mundo. A sua Bíblia tem, João 9,5. E Jesus disse em João 5,35 que a luz do mundo antes dele tinha sido João Batista. João Batista foi a luz do mundo no seu tempo, e vocês se alegraram por um tempo em sua luz. Mas quando em João 9,5 Jesus diz: enquanto eu, Jesus, estou aqui convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto, há um tempo determinado, há um prazo determinado. Ninguém pode dizer que Jesus é a luz do mundo hoje, porque é uma mentira. O próprio Jesus disse que ele seria a luz do mundo somente enquanto ele estivesse no mundo. Em Atos 13:47, Paulo diz que ele foi posto para ser a luz do mundo. João 5,35, quem é a luz do mundo? João Batista. Em João 9,5, quem é a luz do mundo? Jesus de Nazaré. Em Atos 13:47, quem é a luz do mundo? É Paulo. Se no ano 53 a luz do mundo era Paulo, como que vocês querem que hoje a luz do mundo seja Jesus de Nazaré? Veja que Pedro não se levantou sozinho para ir à casa de Cornélio. Pedro não se levantou por conta própria, senhor Marcos, para ir à casa de Cornélio. Deus teve que dar uma visão a Pedro, e Deus teve que interpretar a visão, e Deus teve que dizer a Pedro: Pedro, levanta e vai, porque o Pedro não queria ir. O Pedro se opunha à visão, ele não queria ir. Mas o próprio Deus disse: Pedro, você deve ir. Por que o Pedro não queria ir? Porque Pedro havia recebido ordens expressas de Jesus para não pregar aos homens das nações. E quando Pedro foi pregar ao Cornélio e batizou Cornélio, os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo e mandaram chamar Pedro para se explicar. E perguntaram: Pedro, o nosso mestre não nos mandou pregar somente aos judeus? O que foi você fazer na casa de Cornélio? Veja que Pedro fez isso porque ele tinha a chave do céu, e era ele quem tinha que abrir a porta da salvação. Ele abriu a porta da salvação para os judeus em Atos capítulo 2. Ele abriu para os samaritanos em Atos capítulo 8. Ele abriu para as nações, para os gentios, em Atos capítulo 10. Quando o senhor Marcos diz que a salvação é Jesus, Jesus de Nazaré, isso não é verdade. Atos 13:47 diz, senhor Marcos, e Paulo diz lá que ele foi estabelecido, a sua Bíblia está aí, se o senhor não acredita em mim, o senhor pode ler. Atos 13:47 diz que ele, Paulo, foi estabelecido para ser a salvação de Deus até as extremidades da terra. De acordo com Atos 13:47, seu Marcos, a salvação de Deus era Jesus de Nazaré ou era Paulo? A Bíblia diz que era Paulo. Paulo diz que era ele, Paulo, citando o seu ministério, que era Isaías 49, versículo 6. O senhor nunca ouviu as palavras de Jesus. Maria Madalena ouviu as palavras de Jesus. Pedro ouviu as palavras de Jesus. Pedro, Tiago, João, o ladrão da cruz, até o Zaqueu, todos aqueles do tempo de Jesus ouviram as palavras de Jesus. Macedo e todos os homens hoje que estão sobre a terra, entre eles o senhor Marcos que está aqui, nunca ouviram. Tudo que se tem é a história de Jesus, mas ouvir as palavras de Jesus de Nazaré? Não, senhor e não, senhora. Pedro não morreu na cruz, mas Cornélio teve que aceitar Pedro, acreditar em Pedro. Paulo não morreu na cruz pelo carcereiro, mas o carcereiro teve que crer em Paulo. Hoje, Caco Felipe não morreu na cruz, mas para você ser salvo, você vai ter que reconhecer Jesus Cristo como Deus, e aquele que Jesus Cristo enviou, que é o seu amado profeta, o profeta Caco Felipe. Então, vamos fazer, o Deltamar, então, faça uma pergunta, pode ser? Ao Marcos, e o Marcos, então, depois vai responder mesmo normal agora, e na última tréplica, o Marcos, então, fará uma pergunta para o Deltamar. Pode começar, pastor Deltamar, apóstolo Deltamar. Ok, vou fazer a minha pergunta no final do meu tempo, porque eu gostaria de dizer algo que eu não disse. E eu gostaria de dizer ao seu Marcos que ele disse que Caco Felipe auto se intitula um profeta, sendo que o profeta Caco Felipe foi chamado, por meio de uma visão celestial, aos 24 de abril de 1993, e ele recebeu um chamamento, uma comissão e uma mensagem
por meio de 3 grandes visões celestiais. Assim como Moisés recebeu o seu chamamento, a sua comissão no Monte Horebe, ou quando ele pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro, assim como Josué à beira do muro de Jericó, assim como Paulo a caminho de Damasco, o profeta de Deus, Caco Filipe, não se intitulou profeta. É Deus ele mesmo quem escolhe o seu profeta. E assim como os profetas da Bíblia, Caco Filipe hoje é o único profeta que tem as palavras de vida eterna em toda a terra. E diferente do que o seu Marcos pensa, que um profeta vem para profetizar, um profeta não vem fazer isso. Um profeta vem para trazer uma nova revelação daquilo que Deus tem a dizer à humanidade. Agora, um profeta pode profetizar, um profeta pode curar, um profeta pode dar grandes revelações, um profeta pode ressuscitar os mortos. Profetizar é uma das coisas que um profeta pode fazer. Mas o objetivo de um profeta é trazer o evangelho de Jesus Cristo para o seu tempo. E quando o seu Marcos diz que não precisa de Caco Filipe, ele não precisa de profeta, será que algum filho de Deus no tempo do dilúvio poderia dizer que não precisava de Noé? Será que havia algum filho de Deus, alguma filha de Deus no tempo do dilúvio que poderia dizer, como o seu Marcos, que não precisaria de Noé? Será que algum filho de Deus no tempo do Egito poderia dizer que não precisaria de Moisés? Será que algum filho de Deus, por volta do rei Nabucodonosor, poderia dizer que ele não precisava de Jeremias? No ano 33, será que algum homem, algum filho de Deus, a Maria Madalena, o Zaqueu, o ladrão, o Pedro, o João, poderia alguma vez dizer que, uma vez que eles acreditavam em Jeová, uma vez que eles acreditavam em Deus Todo-Poderoso, eles não precisavam de Jesus de Nazaré? Será que, de acordo com Atos, capítulo 10, senhor Marcos, o Cornélio poderia dizer que ele não precisava de Pedro, porque foi Jesus que tinha morrido por ele, que o véu do templo tinha se rasgado? Será que Cornélio poderia dizer que não precisava de Pedro? Será que o carcereiro de Filipós poderia dizer que não precisava de Paulo? Será que Filipe Melâncto, algum filho de Deus, 1520, poderia dizer que, uma vez que ele cria em Jesus Cristo, ele não precisava de Martinho Lutero? Isso não é correto a dizer. Um filho de Deus nunca dirá tal coisa. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Marcos, ele vai responder dentro do seu comentário. Porque eu poderia perguntar assim, senhor Marcos, o véu do templo que o senhor diz que se rasgou e agora o senhor tem acesso à presença de Deus, eu pergunto primeiramente, a presença de Deus estava no lugar santo ou era no lugar santíssimo? Eu também pergunto, o véu que se rasgou foi o primeiro véu ou foi o segundo véu? Agora a pergunta principal que eu quero lhe fazer, essas duas aqui o senhor responda se o senhor tiver tempo, se o senhor quiser. A minha pergunta principal é, se o senhor é um cristão, quem é o seu profeta? Esta é a pergunta. Ok, então Marcos terá 5 minutos para responder. Bom, irmão, primeiramente, você disse que um profeta ou uma pessoa ela tinha que ser designado por alguém. E quando eu falei que o Caco Filipe ele se intitula, segundo vocês, segundo ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão. A maioria das religiões hoje, a maioria, a Igreja Adventista, os mormons, a maioria deles, eles sempre falam que teve uma visão, que Deus falou com ele, que apareceu um anjo para ele, falou. A maioria das religiões é assim. Bom, se ele teve uma visão, e nessa visão ele disse que a partir daquele momento ele era profeta, você já cairia em contradição, porque ele não é enviado por alguém. Ele não foi denominado por alguém. Aí já cai isso por terra. Bom, segundo, vou responder a pergunta que você falou. Na antiga aliança, na antiga lei, o único que poderia entrar no lugar santo do santo era o sumo sacerdote. Então Cristo, ele assumiu o sumo sacerdote lá do Velho Testamento, porque Cristo foi o sacrifício, Cristo foi o sacerdote, e quando fala o templo foi rasgado de alto a baixo, foi aquilo que Cristo cumpriu as ordens do Pai. Ele morreu no Calvário e cumpriu o propósito do Senhor, né? Agora, meu irmão, outra questão que eu quero falar. Então, quer dizer que vocês, vamos colocar vocês, então, para vocês entrar na presença de Deus, vocês precisam de autorização de alguém? De autorização de um homem ou de alguém? Eu não preciso, né? O Senhor Jesus, quando ele falou lá para a mulher samaritana, né,
Aquela maldição falando, Senhor, os nossos pais nos disse que o lugar de adoração é no Monte Gerizim, em Jerusalém. Jesus disse assim, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Bom, eu não preciso, claro que se eu chegar para um irmão, uma pessoa, irmão, me ajuda em oração, estou passando, aí eu estou pedindo oração para os irmãos me ajudar em oração. Agora, para mim entrar na presença de Deus, eu como sou um ministro e um sacerdote da casa de Deus, que todos os crentes são ministros e sacerdotes, nós entramos na presença de Deus. Pena que vocês precisam do Cacu Felipe para se chegar-se a Deus, porque como Paulo disse lá em aos Timóteos, que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. Então, agora deixa eu fazer a minha pergunta, né? A minha pergunta. Segundo vocês, vocês Paulo, usam a base. um minuto. Eu gostaria de fazer um pedido ao moderador, que o seu Marcos está indo para a pergunta dele sem responder a minha pergunta, que é, se ele é um cristão, quem é o seu profeta? Ah, ok. Seu Marcos, pode responder Não, então? eu sou um cristão, eu não tenho nenhum profeta, não tenho nenhuma figurinha, nenhum profeta, não tenho. Eu sou um cristão, claro que eu congrego, tem o pastor lá da nossa igreja, que ele conduz o rebanho, mas eu não tenho nenhum profeta, não. Não me espelho nem em ninguém. Está Minha respondida, regra de após fé é as Deltamar? escrituras, é a Bíblia. Ok. Então vamos à pergunta então do senhor Marcos ao Deltamar. Tá. Então, segundo vocês, vocês usam Mateus capítulo 25, que diz é o clamor da meia-noite, que está aqui no versículo 6. E à meia-noite, porém, ouvindo um grito, eu vi a noiva e saiu ao seu encontro. Aí, em cima dessa pergunta, eu quero saber com que base Cacu Felipe usa esse texto. Eu quero saber sua resposta e depois eu falo sobre este capítulo. O que isso leva, o que Jesus quis dizer a respeito de Mateus capítulo 25? Após Deltamar, pode responder. Ok, quero fazer outra pergunta, irmão Paulo, se a regra de pergunta, réplica e tréplica está a valer, porque eu fiz uma pergunta a ele, ele respondeu se eu tenho direito à réplica, Sim, e ele sim. terá direito à tréplica. Ok, É, então é a mesma, é a não, mesma. então não irei responder a pergunta dele agora, somente depois da sua tréplica, senhor Marcos, mas eu anotei aqui e vou responder. Agora eu gostaria de explicar ao senhor Marcos e todos que estão assistindo que quando ele diz que há uma contradição da minha parte, quando eu digo que os ministros de Efésios 4:11 entre eles o profeta deve ser estabelecido por um profeta. Isto quer dizer que os ministros de Efésios 4:11 são sacerdotes. O profeta mensageiro é quem estabelece o sacerdote. É Deus ele mesmo quem estabelece o profeta mensageiro, senhor Marcos. Um ministro de Efésios 4:11 é como se fosse os ministros de um governo. E o profeta mensageiro é como se fosse o presidente. Acima dos ministros está o presidente. Acima do apóstolo, acima do profeta de igreja, acima do evangelista e do doutor, está o profeta mensageiro, quem os estabeleceu. Então, é Deus ele mesmo quem estabelece os seus profetas. E quando o senhor diz que Caco Filipe teve uma visão e que muitas dessas religiões ou seitas têm também visões, veja, os verdadeiros profetas têm visões. Moisés teve a sua visão lá no monte. O Josué teve a sua visão. Cada profeta mensageiro, Paulo teve a sua visão. Isaías, Jeremias, todos os profetas mensageiros, Deus os chama por meio de uma visão celestial. Agora, eu quero deixar isso claro. Eu estou falando de profeta mensageiro. Não estou falando de profeta menor. Estou falando de dom de profecia. Estou falando de Caco Filipe, um profeta como Noé, um profeta como Moisés. Mas quando o senhor Marcos diz que não precisa de Caco Filipe, será que lá em Atos capítulo 2, aquela multidão de pessoas não precisavam de Pedro? Será que o povo lá em Samaria não precisava de Pedro? Será que o carcereiro de Filipós e todos os outros do tempo de Paulo não precisava de Paulo? Eu pergunto, será que Deus, Jesus Cristo não disse em João 13:20 que aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe? Veja que foi Jesus Cristo quem enviou Pedro. Imagine se Cornélio tivesse dito, Pedro, eu não preciso de você. Rejeitando Pedro, Cornélio estava rejeitando a Jesus Cristo. Imagine se o carcereiro tivesse dito, Paulo, eu não preciso de você. Quem morreu por mim foi Jesus Cristo.
Rejeitando Paulo, o carcereiro rejeitava Jesus Cristo, porque Pedro e os demais apóstolos e Paulo foram enviados por Jesus Cristo. Hoje, quem enviou o profeta Caco Filipe foi Jesus Cristo. E aqueles que rejeitam Caco Filipe está rejeitando Jesus Cristo. E quando o senhor Marcos cita aí 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7, para dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, eu peço que o senhor Marcos cite direito o versículo, que lá diz: só há um Deus, e só há um mediador entre Deus e o homem, que é o homem, Cristo Jesus. O homem, lá não diz é Jesus Cristo como Deus, é Jesus Cristo como Filho de Deus, mas lá diz, senhor Marcos, Jesus Cristo como homem, o mediador entre Deus e os homens é um. O homem, Cristo Jesus. Quem é o homem, Cristo Jesus, hoje? Quem é o Cristo? Quem é o Cristo homem hoje? Jesus de Nazaré é o Cristo homem hoje? Jesus de Nazaré foi o Cristo homem há 2000 anos atrás. Ele não é um homem hoje. Você deve prestar atenção ao que um profeta mensageiro diz. Hoje, o Cristo homem é Caco Filipe. A palavra Cristo é derivada do grego, significa ungido. Então, eu dizer Jesus Cristo é o mesmo que eu dizer Jesus ungido. Mateus capítulo 24, versículo 24, fala dos falsos cristos, homens que têm unção do diabo para fazer milagres na terra. Mas também a Bíblia fala dos seus verdadeiros cristos, em Mateus capítulo 23. Eis que envio-vos profetas. Os profetas são ungidos de Deus. E Davi diz em Salmo 105, versículo 5, não toqueis os meus ungidos, e não fazei mal aos meus profetas. Os profetas são os ungidos de Deus na terra. Hoje, o ungido de Deus na terra é o profeta Caco Filipe. O homem Cristo, ou Cristo homem hoje, é Caco Filipe, não é Jesus de Nazaré. É isso que eu gostaria de pontilhar aqui. E a sua resposta, senhor Marcos, a sua pergunta está anotada aqui. Então, o mediador entre Deus e os homens é um. O homem, Cristo Jesus. Ele como homem. Jeremias foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Moisés foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Depois de tudo o que aconteceu em Êxodo 19, os judeus pediram, senhor Marcos, depois de tudo que aconteceu em Êxodo 19, os judeus pediram a Moisés que Moisés fosse o mediador entre eles e Deus. E eles disseram: Moisés, não deixe Deus falar conosco para que nós não morramos, mas fale Deus contigo e você fale conosco. E Deus gostou disso. E Deus disse que nunca mais falaria diretamente ao povo. Ele falaria ao seu profeta, e era o profeta quem falaria ao povo. Isso está confirmado, penso que, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 27. O povo pedindo a Moisés que ele fosse o mediador. Agora você vê que, no ano 33, o mediador entre Deus e os homens era um homem chamado Jesus. Depois era Paulo. Ninguém poderia chegar a Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, a não ser que passasse por Paulo. E hoje, ninguém pode chegar a Jesus Cristo, a não ser que passe pelo seu mediador, que é o profeta Caco Filipe. Agora a tréplica com o Marcos e a pergunta, então, se segue. Tá. Irmão, há um equívoco muito grande mesmo. Então quer dizer que a mensagem de Deus está somente com Caco Filipe. Então hoje o crente, o servo de Deus, que recebeu Jesus como Salvador, ele não pode pregar o evangelho, não pode anunciar o evangelho. A respeito, no caso, quando ele anuncia, ele fala do amor de Cristo. Então, o acesso a Deus agora está na mão de um homem. É um engano muito grande, meu irmão. Vocês estão muito equivocados quando fala que Caco Filipe é o mediador entre Deus e os homens. Então, como eu falei, todos os crentes hoje são ministros da casa de Deus. Todos os crentes. Jesus designou para todos pregar o evangelho. Aonde eu estiver, estou pregando o evangelho. Que evangelho é esse? É o poder de Deus. É o poder o poder de Deus está no evangelho. O poder de Deus não está em mim, está no evangelho. Agora, como você falou assim, não toquei nos seus ungidos, não toquei nos seus ungidos, então quer dizer que se eu tocar no Caco Filipe, Deus vai me cobrar algo. Há um equívoco muito grande, porque hoje todos os crentes hoje são ungidos. Aonde que está isso? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Como nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1 diz assim, ó: e também nele que vos estáis, depois de ouvir a palavra da verdade. Que verdade é essa? Será que a verdade está com Caco Filipe? Não.
A verdade está nas Escrituras, na palavra de Deus. O evangelho de vossa salvação. E tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aí agora nós vamos lá para o Velho Testamento. No Velho Testamento se usava muito a unção, com óleos, enfim, como muitas igrejas faz isso. Usa objetos para ali passar pela presença de Deus. Mas hoje, meu amado irmão, quem crê no Evangelho, recebe a salvação e recebe o selo do Espírito Santo. Sabe o que é selo? É uma garantia. Aí o versículo 14, que é o penhor da nossa herança. Que herança é essa, irmão? Herança das coisas daqui desse mundo? Não. A herança, aquilo que Cristo prometeu para nós, que é a salvação, a vida eterna em Cristo. Para a redenção, prioridade de Deus e louvor e glória. Então, se você disser que Cacu Felipe é o único ungido de Deus, é o único enviado por Deus, é um equívoco muito grande, né? Eu, de forma alguma, eu posso dizer que Cacu Felipe é um enviado do diabo, não posso dizer isso mais, não posso dizer a qualquer nenhum irmão, porque a gente não sabemos. Mas todos os crentes é um ministro da casa de Deus. Quando você relata a respeito de Paulo, pregou lá o carcereiro, claro que eles foram enviados de Deus, mas agora todos os crentes são enviados para anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Creu no Senhor Jesus? Aí você vai dizer, mas um monte de gente crê aí em Jesus, mas a gente não sabemos quem é salvo, quem não é salvo. Eu sei por mim, eu sou salvo em Cristo Jesus. Essa é a minha resposta. Ok, então teve agora a pergunta, né, Deltamar, que é a última pergunta do Marcos, não é isso? Sim, perfeitamente. Vou responder a pergunta do senhor Marcos. Mateus 25:6 trata-se do profeta Cacu Felipe. Cacu Felipe é a voz de Mateus 25:6. Aquele clamor, aquele grito que é ouvido à meia-noite pelas virgens sábias e pelas virgens loucas, é a mensagem do profeta Cacu Felipe. Assim como João Batista, ele foi a voz do que clamava no deserto. A voz era a mensagem de João Batista, queria preparar o caminho do Senhor. Do mesmo modo, Cacu Felipe é a voz de Mateus 25:6. E todos os filhos de Deus que estão dormindo e cansados dentro das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, acordarão e levantarão para vir ao encontro do profeta Cacu Felipe, que é aquele que tem a mensagem, aquele que tem a revelação de Jesus Cristo para pregar no nosso tempo. Agora eu gostaria de voltar para concluir o meu tempo, irmão Paulo, ao que o senhor Marcos tinha respondido sobre ser cristão. Nós sabemos que a palavra cristão significa aquele que segue Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. E como eu disse, Cristo significa um homem ungido. Então, no tempo de Jesus, não havia cristão em lugar nenhum, a não ser as pessoas que seguiam o Cristo, que era Jesus, o homem ungido. No tempo de Pedro e dos apóstolos, não havia cristão em lugar nenhum, a não ser aqueles que havia recebido os apóstolos de Jesus Cristo como sendo enviados dele. Para as nações, para os gentios, depois, não havia cristão em lugar nenhum, a não ser aqueles que seguiam Paulo, a mensagem de Paulo. Em 1520, senhor Marcos, não havia cristão em lugar nenhum, a não ser aqueles que seguiam Martinho Lutero. E hoje, não existe cristão em nenhum lugar na terra, a não ser aqueles que seguem o Cristo, ou seja, o homem ungido de Deus, que é o profeta Cacu Felipe. Enquanto que alguém não acreditar no profeta Cacu Felipe, não seguir a sua mensagem, ele não pode ser um cristão. E quando o senhor Marcos diz assim, a mensagem de Deus está só com Cacu Felipe? Sim, a mensagem de Deus no tempo do dilúvio estava só com Noé. Com quem mais ela estava? Era só Noé. A mensagem de Deus no tempo do Egito estava só com Moisés. No tempo da deportação para a Babilônia, senhor Marcos, a mensagem de Deus estava só com Jeremias. Com quem mais ela estava? Estava com os sacerdotes de Israel? Estava com a tribo de Levi? Ela estava com o rei Joaquim? Não estava com Jeremias sozinho. No ano 33, a mensagem de Deus estava com o profeta Jesus de Nazaré. E para as nações, Paulo disse que ele, Paulo, havia recebido a revelação de Jesus Cristo. E se até mesmo o anjo do céu pregasse além, diferente do que ele já tinha pregado, fosse maldito. Só Paulo tinha a revelação. Tito não tinha revelação. Timóteo não tinha revelação. Nenhum daqueles do tempo de Paulo tinha revelação. Somente Paulo tinha revelação. E quando o senhor Marcos diz também que a verdade está nas Escrituras, bem, não é isso que a Bíblia diz. A verdade está com os profetas. A verdade, lá no tempo do dilúvio, estava com Noé.
A verdade, o senhor Marcos, está sempre com um profeta vivo na terra. E quando Jesus estava na terra, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em nenhum momento Jesus disse que a verdade estava nas Escrituras. Em nenhum momento Jesus manda ninguém seguir as Escrituras, mas ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque o caminho, a verdade e a vida é um profeta mensageiro vivo na terra. Agora, o único enviado de Deus hoje é o profeta Cacó Filipe, seu Marcos. Ou o senhor pode me dizer o nome de um outro homem que é também o enviado de Deus? Isso é o que eu preciso saber. Se não é Cacó Filipe, o enviado de Deus, eu quero saber quem é. Porque eu sei que em cada tempo Deus tem apenas um enviado. Um Noé, um Moisés, um Elias, um Isaías, um Jeremias, um Paulo, um Abacuque. É um profeta de cada vez. E se não é Cacó Filipe, eu peço para alguém que sabe quem é o profeta de Deus me dizer. Porque eu sou um filho de Deus. De acordo com Atos 3:25, e um filho de Deus não pode viver na terra sem um profeta mensageiro. Ok, então a réplica com o Marcos agora. Tá. Irmão, infelizmente, vocês estão com a mente cauterizadas. Como eu falei, todo o cristão, ele é enviado de Deus para anunciar o evangelho. E outra, quando você falou de Paulo, ele foi designado para anunciar o evangelho entre os gentios. Mas os apóstolos ficaram em Jerusalém, anunciando ali, no caso de Pedro, né? Cada um ficou, um exemplo, Filipe desceu para Samaria, enfim, Paulo foi designado ali para pregador do evangelho. Agora, quando você colocou que Paulo, na verdade, Paulo, ele recebeu revelações daquilo que estava nos tempos escondidos, nos tempos eternos de Deus, né? Mas Paulo não trouxe um evangelho diferente do que Cristo ensinou aos seus discípulos, né? Outra coisa, quando o Cacô Filipe usa capítulo 25 para designar que ele é o profeta do momento, que ele é o profeta da meia-noite, Jesus estava ali trazendo, era a questão da vigilância. A vigilância. Tinha 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Quando fala prudência, é crentes prudentes. Não está designando, ali não está escrito Cacô Filipe. Jesus estava alertando a respeito da vigilância, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o nosso Senhor vai voltar. Ele está designando, ele está falando, ele está alertando, Jesus está alertando a respeito a todos os crentes, todas as pessoas ficar vigilante, porque conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando aqueles judeus estavam olhando para o céu e disse, o anjo do Senhor falou para eles ali, olha, por que vocês estão aí olhando para o céu? Da mesma forma que ele foi, ele voltará. E como está em Atos dos Apóstolos 7, onde todo olho verá. Então, meu amado irmão, hoje a mensagem não está só com o Cacô Filipe, está com todos os crentes, todos são ministros da casa de Deus. É salvo, crê no Senhor Jesus, ele está com a mensagem, ele está para anunciar. Um exemplo, vamos tirar, será que Cacô Filipe vai conseguir estar em todos os lugares pregando o evangelho? É uma pergunta, será que Cacô Filipe vai conseguir anunciar o evangelho para um amigo meu lá no emprego? Será que Cacô Filipe vai conseguir pregar um evangelho para um ente querido meu, para uma família, alguém da minha família? É contraditório isso, né, irmão? Isso não existe. Isso não existe. Cacô Filipe pode ser até enviado por Deus, mas ele não se pode colocar como única pessoa. É ele que está se intitulando como única pessoa. Entendeu, amado irmão? Então, todos os crentes. Aí eu faço a pergunta, será que todos vai ter? Será que todos vão conseguir ouvir a mensagem do Cacô Filipe? Tem muitas pessoas que nem sabem quem é Cacô Filipe. Pessoa morre sem salvação porque não ouviu a mensagem da boca do Senhor Cacô Filipe. Amém? Eu não sei até que hora que os irmãos vai, mas eu queria já estar encerrando. Essa é minha pergunta, minha resposta. Ok, então aí Jesus Cristo diz, né, na Bíblia, ele diz mais claramente assim,
eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eu quero que vocês complementem isso nas respostas para que as pessoas saibam o que Jesus disse em Mateus 15, 24. Vamos começar então, o Marcos pode responder e logo em Tá. seguida o apóstolo Deltamar. Bom, vamos lá. Aqui Jesus está falando da mulher cananeia. Quem é essa mulher cananeia? Ela era uma gentílica. Conforme está lá em João, capítulo 1, Jesus disse assim: eu vim para o que era meu, e os meus não receberam. Todos os quantos o receberam, deram o poder de ser chamados filhos de Deus. Aqui, essa ela era uma gentílica. Era uma gentílica. Quando Jesus cita esta passagem, quando Jesus cita esse versículo, ele respondeu: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Na verdade, Jesus foi enviado para os judeus. Mas o que os judeus fizeram? Rejeitaram Cristo. Conforme está aí lá, Romanos capítulo 11, agora, com a rejeição do povo de Israel, a salvação agora, ela alcança os gentios. Não à toa que Paulo foi designado como apóstolo dos gentios. Como o próprio Paulo, lá em Romanos capítulo 11, a videira, a oliveira foi ferida e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Como está João capítulo 15, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Todo ramo que está em mim, se não dá fruto, ele poda, e que não poda, ele corta. Então, todos aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente ser Salvador, ele se torna filho de Deus. Então, aqui, se nós lemos o contexto aqui, essa mulher, ela é uma gentílica. Ela não tinha direito. Porque por isso que Jesus disse isso, que ele foi enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na verdade, Jesus ele veio para os judeus. Só que os judeus rejeitaram. Só para eu vou ler esse versículo aqui, para ficar mais esclarecedor para quem está nos ouvindo. João, capítulo 1, diz assim, João 1, versículo 9. A luz do mundo que ilumina todos os homens que estavam no mundo. Eu estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Deixa eu achar o versículo aqui. Bom, é isso mesmo, está aqui em João. Então, Jesus disse, né? Jesus disse que ele veio para o povo de Israel, mas eles rejeitaram o Cristo, o Messias. E não crê até agora, os judeus não crê até agora no Senhor Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. Ok, nós estamos aqui para que você entenda. Foi feita uma pergunta a respeito de Mateus 15, 24, onde lá Jesus diz que ele só foi enviado para os judeus, para a casa de Israel. Eu quero agora, nós ouvimos o Marcos, agora quero ouvir o Deltamar Costa também. Ok, eu gostaria de responder essa questão, irmão Paulo, e vou usar parte do meu tempo para responder o seu Marcos no seu comentário anterior também, que ele perguntou se o nome Cacô Felipe está escrito lá em Mateus 25:6. Bem, se nós for ler a Bíblia, nós ver que o nome Jesus não está em Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2. Quando Jesus leu lá que aquelas palavras, aquelas profecias que cumpria com ele, não tinha o nome dele escrito lá. Também gostaria de lembrar o seu Marcos que Isaías 40, versículo 3, não está escrito o nome João Batista lá. Nem também Malaquias, capítulo 3, o anjo que prepararia o caminho do Senhor, não está escrito o nome João Batista lá. Mas João Batista disse em Mateus capítulo 3, versículo 3, que ele era a voz do que clamava no deserto. Isaías estava citando o seu ministério, que era Isaías 40, versículo 3. E em Lucas capítulo 4, no versículo 14 ao 21, Jesus disse que Isaías 60, versículo 2, tratava-se do seu ministério, mas não está o nome Jesus escrito literalmente lá. Em Atos 13, 47, Paulo disse que ele tinha sido posto para ser a luz das nações e a salvação de Deus até as extremidades da terra. Paulo estava citando o seu ministério, que estava escrito em Isaías 49, versículo 6. E não existe o nome Paulo escrito literalmente lá.
Quando o senhor Marcos pergunta se o nome Cacau Felipe está escrito em Mateus 25:6, eu perguntaria isso. O nome Jesus está escrito lá em Isaías 60? O nome João Batista está escrito em Isaías 40? Ou em Malaquias 3? O nome Paulo está escrito em Isaías 49, versículo 6? Não está. Por que não está? Porque a Bíblia não fala os nomes dos profetas. A Bíblia fala o ministério, as profecias. As profecias não fala o nome do profeta, mas fala o ministério, o que esse profeta irá fazer sobre a terra. Agora, quanto à questão que o irmão Paulo coloca, se Jesus foi enviado só para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou se para todas as nações, o próprio Jesus responde, Mateus 15, 24, eu fui para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E lá em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, quando ele dá ordem para os seus discípulos ir pregar, ele diz, ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está muito claro que Jesus e os seus apóstolos foram enviados somente para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É claro, eu sei, Jesus teve dois ministérios. Ele veio como filho de Deus para redimir toda a humanidade, todos os seus filhos desde Adão até o último filho de Deus que nasceu sobre a terra. Mas o seu ministério de profeta, o seu ministério profético, ele foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nenhum homem hoje, nenhuma mulher hoje pode dizer que será salvo por Jesus de Nazaré. Ninguém pode dizer que o evangelho, senhor Marcos, foi para as nações por meio de Jesus, porque não é verdade. O evangelho foi para as nações por meio de Paulo e não por meio de Jesus. E quando o senhor dizia se Cacau Felipe está presente em todos os lugares, saiba que Jesus de Nazaré, mesmo sendo Deus, ele não estava presente em todos os lugares. E ele só pregou por 3 anos e meio. E eram os seus discípulos os responsáveis de espalhar a sua mensagem por todo o mundo. Paulo não estava presente em todos os lugares, senhor Marcos. Paulo até mesmo ficou metade do seu ministério preso. Mas eram os discípulos de Paulo quem pregavam o seu evangelho em todo lugar. Cacau Felipe nunca saiu da Costa do Marfim. Cacau Felipe nunca viajou. Ele nunca nem mesmo viu um avião de perto. Mas a sua mensagem está no mundo inteiro, porque é Deus ele mesmo quem conduz a mensagem de um profeta por toda a terra. E Jesus disse em Mateus capítulo 19, versículo 28 e 29, que, no fim, 12 tronos seriam colocados para que os seus 12 apóstolos julgassem somente as 12 tribos de Israel. Senhor Marcos, quando o senhor cita aqui carta de Pedro, quando o senhor cita a carta de Tiago, quando o senhor cita a carta de Judas ou de João, para tomar base para você, saiba que todos os apóstolos de Jesus Cristo foram enviados somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz, ide, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não ide pelo caminho dos gentios e nem dos samaritanos. O evangelho não foi para os gentios nem por meio de Jesus e nem por meio dos apóstolos de Jesus, mas foi por meio de Paulo, aproximadamente 20 anos depois. Aí eu citei para você, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro direciona a sua carta aos judeus. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago direciona a sua carta somente aos judeus. Em Atos 11, 19, é dito que eles iam de lugar em lugar, de cidade em cidade, porque eles haviam sido dispersos, senhor Marcos, por causa da morte de Estevão. Depois da morte de Estevão, veio uma perseguição sobre os apóstolos, e eles tiveram que fugir. E quando eles fugiram, a Bíblia diz que eles iam de lugar em lugar, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino somente aos judeus. Por quê? Porque Jesus deu ordem para eles pregar só aos judeus, porque não era o tempo dos gentios. O tempo dos gentios seria depois, e o profeta para os gentios é Paulo. Então, hoje dizer que vai ser salvo por Jesus é uma tolice, é um abuso de linguagem, porque a salvação de Deus hoje na terra é o profeta Cacau Felipe. Me refiro a Jesus de Nazaré como profeta. Isso fique claro. Dizer que vai ser salvo por Jesus de Nazaré não é verdade, porque o próprio Jesus de Nazaré diz, eu fui enviado para salvar somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o sacrifício de Jesus, sim. O sacrifício de Jesus alcança todos os habitantes da terra em todas as gerações. Nós vamos somente para as considerações finais agora, mas o Marcos pode usar os 5 minutos para falar o que ia dizer agora há pouco. E nós queremos então colocar a última pergunta para encerrar. Quem é o profeta Cacau Felipe e quem é Jesus Cristo? Cada um tem o seu pensamento e cada um vai expressar aquilo para deixar a estas pessoas que estão nos assistindo. A pergunta então é, quem é Jesus Cristo e quem é o profeta Cacau Felipe, o homem negro africano que se diz o homem que está hoje enviado por Deus para salvar a humanidade através da sua mensagem? Marcos? Só vou responder uma questão aqui. Quando você falou, Pedro não pregou só para os judeus. Isso está um equívoco seu.
Ele não pregou só, porque quando Pedro prega lá para Cornélio, Cornélio era um centurião, ele era um romano, ele não era só judeu, ele era um gentílico. E quando o Senhor Jesus envia ali Pedro na casa de Cornélio, foi pela primeira vez que o Espírito Santo veio sobre os gentios, né? Agora, irmão, é triste você dizer que a salvação não está em Cristo, que a salvação não está no Senhor Jesus. É triste você dizer isso. Isso vai de encontro às Escrituras, vai de encontro à palavra de Deus. A salvação, o homem não precisa de Cacu Felipe para ser salvo. Ele precisa crer no Senhor Jesus. Por quê? João 5:24 diz assim: e asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não será condenado, mas passou da morte para a vida. Então, a salvação está simplesmente em você crer no Senhor Jesus. Cacu Felipe não pode fazer nada por ninguém. Não foi Cacu Felipe que morreu no Calvário, foi Jesus, foi Cristo, né? E Cristo hoje, ele assumiu, está ao lado do Pai, e hoje o meio de salvação é por meio de Jesus. Para terminar esse debate, todos os crentes são ministros da casa de Deus. Todos foram designados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Aonde eu estiver, eu estou pregando o Evangelho. Aonde eu estiver, pelo meio das mídias sociais, estou anunciando o Evangelho. Mas eu estou anunciando Cristo. Estou anunciando Jesus. Não estou anunciando nome algum, que não foi dado outro nome a não ser o nome de Jesus, o qual o homem deve ser salvo. Pedro falou isso lá em Atos dos Apóstolos, lá na igreja primitiva. Não há um outro nome que o homem deve ser salvo, a não ser pelo nome do Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor Jesus Cristo é o único meio de salvação. Queremos anunciar Cristo? Todos são designados como servos e servas de Deus para anunciar Jesus como único e suficiente Salvador. Somente isso. Ok. Então, Deltamar está com a palavra, pode usar os 5 minutos também para encerrar. Quem é Jesus Cristo e quem é Cacu Felipe? Pode começar. Obrigado, irmão Paulo. Eu gostaria de dizer que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Não existe Deus e mais Jesus. Existe um Deus e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. E quem é Cacu Felipe? Cacu Felipe é o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa geração. Cacu Felipe é o servo de Jesus Cristo. Ele é o enviado de Jesus Cristo. Ele é o escravo de Jesus Cristo. E hoje ninguém pode ser salvo a não ser que reconheça a Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou para o nosso tempo, que é o profeta Cacu Felipe, de acordo com João 17:3, que a vida eterna consiste em reconhecer a Deus e aquele que Deus enviou. Agora, quando o senhor Marcos fala sobre a luz do mundo, Jesus disse em João 9:5, senhor Marcos, que ele seria a luz do mundo somente enquanto ele estivesse no mundo. A sua Bíblia tem, João 9:5. E Jesus disse em João 5:35 que a luz do mundo antes dele tinha sido João Batista. Ele disse, João Batista foi a luz do mundo no seu tempo, e vocês se alegraram por um tempo em sua luz. Mas quando é em João 9:5, Jesus diz, enquanto eu, Jesus, estou aqui convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto há um tempo determinado, há um prazo determinado. Ninguém pode dizer que Jesus é a luz do mundo hoje, porque é uma mentira. E o próprio Jesus disse que ele seria a luz do mundo somente enquanto ele estivesse no mundo. Em Atos 13:47, Paulo diz que ele foi posto para ser a luz do mundo. João 5:35, quem é a luz do mundo? João Batista. Em João 9:5, quem é a luz do mundo? Jesus de Nazaré. Em Atos 13:47, quem é a luz do mundo? É Paulo. Se no ano 53 a luz do mundo era Paulo, como que vocês querem que hoje a luz do mundo seja Jesus de Nazaré? E quando o senhor Marcos questiona as minhas palavras sobre que os apóstolos de Jesus Cristo não pregou às nações, ele cita o caso de Cornélio, veja que Pedro não se levantou sozinho para ir à casa de Cornélio. Pedro não se levantou por conta própria, senhor Marcos, para ir à casa de Cornélio. Deus teve que dar uma visão a Pedro, e Deus teve que interpretar a visão, e Deus teve que dizer a Pedro, Pedro, levanta e vai, porque o Pedro não queria ir. O Pedro se opunha à visão, ele não queria ir.
mas o próprio Deus disse, Pedro, você deve ir. Por que o Pedro não queria ir? Porque Pedro havia recebido ordens expressas de Jesus para não pregar aos homens das nações. E quando Pedro foi pregar ao Cornélio e batizou Cornélio, os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo e mandaram chamar Pedro para se explicar e perguntaram, Pedro, o nosso mestre não nos mandou pregar somente aos judeus? O que foi você fazer na casa de Cornélio? E Pedro teve que explicar a visão e teve que dizer tudo o que Deus havia dito. Veja que Pedro fez isso porque ele tinha a chave do céu e era ele quem tinha que abrir a porta da salvação. Ele abriu a porta da salvação para os judeus em Atos capítulo 2. Ele abriu para os samaritanos em Atos capítulo 8. Ele abriu para as nações, para os gentios, em Atos capítulo 10. Mas depois disso, a chave do céu foi passado a Paulo. E Paulo agora é quem tinha a revelação para pregar este evangelho que ele recebeu de Jesus Cristo para todas as nações da terra. Quando o senhor Marcos diz que a salvação é Jesus, Jesus de Nazaré, isso não é verdade. Atos 13:47 diz, senhor Marcos, e Paulo diz lá que ele foi estabelecido, a sua Bíblia está aí, se você não acredita em mim, você pode ler. Se alguém que está me ouvindo não acredita, pode ler. Atos 13:47 diz que ele, Paulo, foi estabelecido para ser a salvação de Deus até as extremidades da terra. De acordo com Atos 13:47, seu Marcos, a salvação de Deus era Jesus de Nazaré ou era Paulo? A Bíblia diz que era Paulo. Paulo diz que era ele, Paulo, citando o seu ministério, que era Isaías 49, versículo 6. Agora, quando o Senhor diz que Jesus disse, aqueles que ouvem as minhas palavras, bem, o Senhor nunca ouviu as palavras de Jesus. Maria Madalena ouviu as palavras de Jesus. Pedro ouviu as palavras de Jesus. Pedro, Tiago, João, o ladrão da cruz, até o Zaqueu, todos aqueles do tempo de Jesus ouviram as palavras de Jesus. Exatamente isso. Edir Macedo e todos os homens hoje que estão sobre a terra, entre eles o senhor Marcos que está aqui, nunca ouviram. Tudo que se tem é a história de Jesus, mas ouvir as palavras de Jesus de Nazaré, não senhor e não senhora. Agora veja bem, Cacô Felipe não morreu na cruz, Pedro não morreu na cruz, mas Cornélio teve que aceitar Pedro, acreditar em Pedro. Paulo não morreu na cruz pelo carcereiro, mas o carcereiro teve que crer em Paulo. Hoje, Cacô Felipe não morreu na cruz, mas para você ser salvo, você vai ter que reconhecer Jesus Cristo como Deus e aquele que Jesus Cristo enviou, que é o seu amado profeta, o profeta Cacô Felipe. E quanto a Atos 4:12, o nome, senhor Marcos, é Jesus Cristo. Vamos ser salvos pelo nome de Jesus Cristo. Mas é o nome dado, não é o profeta dado. O profeta é Cacô Felipe. O nome dado para sermos salvos é Jesus Cristo, porque ele é Deus. Mas o profeta hoje é Cacô Felipe. Que Deus possa abençoar e ajudar todos os seus filhos e filhas que estão hoje sobre a terra. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte, au travers de son prophète saint. Vivons la sainteté. Vivons la sainteté. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole.